Bom dia, Trendlines, bom dia, cripto. Hoje vamos comentar as operações que tivemos ao longo da manhã e também falar a respeito da taxa de juros na Europa, inflação nos Estados Unidos e a nova ordem que está sendo formada no mercado, a nova ordem financeira. Então, vamos agora rodar a vinheta e bons estudos. Vamos começar hoje conferindo o gráfico. Ainda há pouco tivemos a divulgação da inflação nos Estados Unidos. Está aqui a marcação, dia 10. Hoje a inflação veio 0,8, de acordo com o esperado. E o núcleo dela veio 0,5, também de acordo com o esperado. E aí vamos mostrar um pouco como trabalhamos lá no Prius, como é que foi a estratégia hoje no Prius. Voltar aqui antes do movimento do mercado, o que é que a gente verifica? Lá no Prius nós tínhamos ponto de compra com a compra stop e ponto de venda com a venda stop. Como é que nós trabalhamos normalmente? É feito um estudo no mercado. Então a gente diz, vamos supor, nessa região aqui, 39,424. Como é que a gente vai poder trabalhar no tocante à inflação americana nesse contexto de hoje? Primeiro ponto a ser levado em conta. Durante a noite tivemos um forte movimento vendedor. Então significava o quê? Que tinha uma aposta vindo do pregão europeu no tocante aos juros, que foi divulgado hoje a política monetária, a parte de juros também lá na Europa. Então, a expectativa era de uma eventual surpresa aumentando a taxa de juros na Europa agora. Olha que, na minha opinião, eu falava, não, é uma aposta muito alta, porque era bem improvável um aumento da taxa de juros na reunião de hoje. Então, a expectativa que tinha era, primeiro, um aumento na taxa de juros na Europa. Segundo, uma inflação mais alta do que o esperado para ser divulgado hoje. Então, eu olhava aqui na agenda de divulgação de dados, nós tínhamos, de fato, agora, 9h45 da manhã, a taxa que seria divulgada, e 10h30 nós teremos a conferência e também do lado dos Estados Unidos, a divulgação da inflação e o núcleo. Então, qual foi a aposta nesse sentido feita ao longo da madrugada por muitos traders? É que teríamos um aumento da taxa de juros e uma inflação acima do esperado nos Estados Unidos. Porém, um detalhe, eu vou até mostrar agora na matéria. Essa matéria aqui já é quando o resultado foi divulgado, que de fato é o maior valor nos últimos 40 anos, 7,9% de inflação é o maior valor nos últimos 40 anos, só que veio de acordo com o esperado. Então não veio pior, porque no último mês veio pior. Então isso daí a turma tentou precificar hoje novamente. Porém tem um detalhe. Qual é o grande detalhe nesse sentido? É que estes dados que estão sendo divulgados agora, olha aqui, ó, o aumento informado hoje, ele vai pegar até o final de fevereiro e não vai pegar toda essa parte ocorrida nos últimos dias, que é justamente março. É uma questão tão lógica, que eu até penso se não foi uma tentativa extrema de manipular o mercado de cripto, que parece que Bitcoin tem de fato isso, né? A turma tenta manipular de toda forma, criando um medo na comunidade para derrubar o preço nesse sentido. Sendo que o impacto de fato na inflação americana, vamos ver agora com os dados de março. Esses dados de fevereiro seria o que já vem ocorrendo com uma pequena parcela da última semana. Então, isto não foi suficiente para ter um aumento
além do esperado. No último mês foi 0,6, o esperado para fevereiro era 0,8, o que veio foi 0,8. Então, como é que fica um planejamento nesse sentido? Quando eu imaginei e vi que durante a noite foi um movimento vendedor especulativo, aí cria-se uma estratégia. Cria-se uma estratégia vendo essa região de topo aqui como uma região de compra stop. Por que compra stop? Porque se o dado divulgado for um dado positivo para cripto, e o que seria positivo para cripto? Vou aproveitar e explicar também. Positivo para cripto seria um dado com a inflação menor do que o esperado, para diminuir a possibilidade de um aumento de 50 pontos na próxima reunião do Banco Central americano. Seria uma operação compradora. Se vem 0,6, 0,5, seria de fato uma operação compradora, vem no compra stop. Se vem algo muito ruim, então realmente aquela aposta dos traders da madrugada estaria muito correta e o mercado tenderia a despencar, e aí despencar mais. Lembrando que boa parte da queda já estaria precificada durante a noite. Então eu teria uma compra stop e uma venda stop. Qual seria o caminho do meio? Seria muito provavelmente vir de acordo com o esperado. Vindo de acordo com o esperado, aí ficaríamos sujeitos a violinadas. Isso foi o que a gente colocou lá no grupo do Prius. Hoje pela manhã, você não faz parte do grupo do Prius, entre em contato conosco para entrar. Antes da operação, eu coloquei a estratégia lá no grupo do Prius. Então, feita a estratégia, qual seria o ponto que poderia balançar a estratégia? Justamente a conferência, depois a coletiva do Banco Central Europeu. Aí poderia complicar a situação. Então, vamos para a parte cronológica. Pela noite, os traders venderam pesado, especulando o eventual aumento da taxa de juros, especulando uma inflação maior do que a esperada. Foi o que ocorreu? Não, não foi o que ocorreu. Não teve aumento de juros, a inflação veio como esperada, o núcleo veio como esperada. Então aqui eu posso falar que ok, eu entro no modo dúvida ou até positivo para o Bitcoin. Por quê? Porque a especulação foi vendedora, foi de um caos. Esse caos não ocorreu a princípio. E aí o que acontece no mercado é que, de fato, quando chega na operação, na hora do vamos ver, o mercado deu um tiro no sentido comprador. E dia de notícia é bom porque normalmente você não consegue fazer uma relação causa-efeito no mercado muito claro. Hoje nós tivemos como fazer uma relação causa-efeito bem legal. Por quê? Porque o dado inicial é comprador. Porque o mercado vinha vendedor numa expectativa, a expectativa não se concretizou, tiro no mercado. Eu vou olhar Bitcoin e posso ver que Dow Jones segue no mesmo estilo. Dow Jones, quando vem, olha aqui Dow Jones, o primeiro candle é comprador. Então, Bitcoin e Dow Jones reagindo igual, reagindo na compra. Conseguimos pegar uma compra stop, e é óbvio, quando você pega uma compra stop, tem que subir o candle. O gráfico de 1 minuto aqui mostra claro como foi. Você tem que ir subindo o candle. Depois o mercado volta. E aí vamos se proteger. Protegendo é o seguinte, subiu o nível, subir ali, o mercado veio, tirou a gente do game. Ok. O que acontece com Bitcoin? Bitcoin derreteu. E aí ele derreteu. Mas por quê? O que foi que houve tanto? Eu já falei aqui da inflação americana e agora eu vou falar o seguinte. Aqui, conferência lá do Banco Central Europeu. Inflação, guerra, caos, inflação, guerra. Foi isso o predominante. Parecia uma fala de fato, um aumento de juros. Então, sim, o mercado fez, opa, o Banco Central Europeu aí está com um tom muito, muito forte para o aumento de juros, inflação preocupando por demais, pressão vendedora no Bitcoin, pressão vendedora no Dow Jones. Só que olha outro ponto importante para chamar a atenção hoje.
O Dow Jones 10,30, quando divulgou, ele subiu. Depois, ao longo da coletiva de imprensa, ele cai. E ele vai quebrar o ponto de 10,30 às 10h48. 10h48. Enquanto isso, o Bitcoin, que subiu aqui 10,30, 10h40 já estava quebrando o ponto de 10,30, corrigindo. 10h37 já estava quebrando o ponto de 10,30. Significa o quê? Que a turma já estava de fato pressionando para venda. Já era tem que derrubar, tem que derrubar, tem que derrubar. E aí o que acontece? Esse tom muito de preocupação com a inflação, que é óbvio, vai ser um tema abordado ao longo das próximas conferências, com a expectativa gradativa de aumento de juros, e o Dow Jones caindo, cripto caiu. Porém, cai para 38.500. E assim, nesse contexto, é um contexto que daria para comprar cripto. Como é que fica então? Daria para comprar cripto. Porque a partir daí, eu acho que acompanhou, e agora, antes de vir gravar aqui, eu falei com o pessoal, em 39 eu vou entrar. Então, antes de gravar esse vídeo, foi minha compra hoje, 39. Não fiquei preocupado com essa compra. Vai vir um mercado de baixa, vai vir aquilo e aquilo outro. Tranquilo. Não tenho essa preocupação. Para mim, é um ponto de compra muito tranquilo. Notei nesse mercado de hoje que foi uma operação especulativa por demais, num mercado caótico hoje, o qual não ocorreu. O que chegou mais perto de ter algo numa pressão vendedora muito forte foi o tom preocupado com a inflação aqui do Banco Central Europeu. Fora isso, foi um dia precificado no tocante à inflação americana e também precificado com o não aumento da taxa de juros. O que nos leva, além disso tudo, para fundamentar a compra, é que o próprio Credit Suisse, quando ele já fala, né, que o que está vindo por aí é uma nova ordem financeira que tende a beneficiar o Bitcoin. E aí, quando forem estudar, a gente pode verificar algumas informações. É natural que cada vez nós tenhamos um dólar mais fraco. E é muito provável ter uma espécie de novo acordo de Bretton Woods muito em breve, porque o dólar tende a ficar cada vez mais fraco. E aí é a dúvida se nós vamos ter um flipping, uma moeda lá da China, sendo o que de fato vai ser a nova, entre aspas, moeda global, ou se teremos uma cesta de ativos, e tendo essa cesta de ativos, poderia ser uma nova moeda, alguma coisa com CBDC, meio que misturando cripto no meio, que já seria um debate para outro dia. Mas, na minha opinião, CBDC, Bitcoin são coisas extremamente diferentes, mas sim pode ter uma nova ordem financeira aí, que não tenhamos só um ativo como o dólar sendo a moeda global, e sim uma cesta de ativos. Dentro desta cesta poderemos ter cripto, muito provavelmente Bitcoin, poderemos ter ouro e poderemos ter alguns ativos. Então, fechando por hoje um vídeo que foi muito com dado econômico para mostrar esse caminho, eu estou comprado na posição compradora para o Bitcoin ao longo do dia. 39 mil para mim é uma compra tranquila. A ressalva foi o tom extremamente preocupado no tocante à inflação dentro do Banco Central Europeu, mas o lado positivo de longo prazo é que muito provavelmente quando tudo isso acabar, a gente tende a ver uma nova ordem financeira no mercado, e aí o dólar perdendo espaço, e a gente vai ter que ver perdendo espaço para quê. Então, vamos seguindo por aqui. Se ainda não é inscrito, te inscreve nesse canal aqui, deixa comentário. Bons estudos, boas operações, e até o próximo vídeo no nosso Bom Dia Cripto.